Olá, pessoal. Eu vou falar aqui sobre as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Bom, aqui a reta R paralela com a reta S. Elas são paralelas, pois ambas têm exatamente a mesma inclinação. E aqui a reta transversal. Ela é transversal, pois ela intercepta as outras duas que são paralelas. Tá? Atravessa as duas, tá? Passando por cima aqui. Muito bem. Então, vejamos, vamos iniciar com os ângulos correspondentes. Observem aqui, os ângulos nós já conhecemos, né? Formação de ângulos. Nós temos esse ângulo aqui superior e o outro inferior, mas ambos estão do mesmo lado da transversal, que é aqui no caso é o lado esquerdo. É esta transversal, é a base para a nossa análise. Tá? Então, os ângulos estão do mesmo lado da transversal e mesma posição. Posição aqui, olha só, o ângulo superior, ele está embaixo da reta paralela R. Já esse inferior também está embaixo da reta paralela S. Se formos colocar esta reta lá para cima da outra, este ângulo vai ficar exatamente em cima desse aqui. Então, eles são chamados de correspondentes por estarem exatamente do mesmo lado da transversal, no caso aqui é o lado esquerdo, e a posição deles também serem a mesma. Tá? Nós temos não somente desse lado esquerdo aqui, mas eles podem estar também do lado direito. E o detalhe é que um vai estar entre as paralelas e o outro tem que estar fora das paralelas. Tá? Vejamos aqui. Aqui, os ângulos correspondentes que eu mostrei ali, que não poderia estar só aqui superior, outro inferior, dentro e fora, mas também na parte superior lá, olha lá. Agora aqui na parte superior, mas do mesmo lado da transversal, tá? E o correspondente dele é este outro que aqui está também no mesmo lado da transversal e posição. Não é que posição, se eu estou vendo um em cima e outro embaixo. Não, gente, a posição é assim, esse primeiro está em cima da paralela R, o outro também está em cima da paralela S. Tá? Por ele estar exatamente em cima da paralela, todos dois, então a gente diz que ele está na mesma posição. E o que se observa é que os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Aqui 59 graus, ó, vocês podem ver aí. O outro lá também superior, 59 graus. Eles têm medidas iguais. Tá? Vejamos outros agora. Agora nós temos ângulos correspondentes do lado direito da transversal. Tá? Observem, os dois do mesmo lado da transversal. E posição também. Superior lá, né, em cima da reta paralela R. E o inferior, em cima da reta paralela S. Então, se você colocar aqui esta reta para cima da outra lá, ele vai coincidir com aquele. Tá? Eles têm a mesma medida, como já frisei antes, né? 121 graus, o primeiro, o segundo também, 121 graus. Tá? Muito bem. E temos também do outro lado, deixa eu mostrar aqui do outro lado. Olha só, aqui embaixo, olha, mostrei lá em cima, agora embaixo. O correspondente deste ângulo Y é este ângulo θ aqui. Essa letrinha está muito pequena para mim determinar, mas tudo bem, não tem problema, essa questão de letra deixa para lá. O importante é identificarmos os ângulos correspondentes. Eles são correspondentes por estarem do mesmo lado da transversal, tá? E posição. Eles têm a mesma medida. No caso aqui, é um interno às retas paralelas, aqui interno, dentro das retas paralelas R e S. E o outro fora das retas paralelas. Tá? Se tivesse dentro aqui, eles não seriam ângulos correspondentes. Um corresponde ao outro por estar na mesma posição, do mesmo lado da transversal. Muito bem? Vamos colocar todos eles. Isso.
Olha aí, todos eles juntos agora, tá? Muito bem, vamos para a próxima situação. Pessoal, antes eu quero chamar a atenção para o seguinte. Aqui a transversal, ela está inclinada para a esquerda, tá? Mas ela pode vir inclinada para a direita. Não tem problema nenhum. Tanto faz, ela será transversal da mesma forma. Vejamos aqui na animação, olha só. Passamos a inclinação dela para a direita. E os ângulos correspondentes continuam exatamente da mesma forma, olha só. Superior, fora das paralelas, internas paralelas. Tá? O vermelhinho aqui também, olha, correspondentes, um entre as paralelas, né? Dentro das paralelas, e o outro fora, mas do mesmo lado da transversal. Tá? Nem sempre essa transversal vem inclinada somente para a esquerda. Ela pode ser inclinada também para a direita. Tudo ok? Olha só. Novamente. Muito bem. Agora sim, vou mostrar aqui a sobreposição. Olha, nós temos aqui uma outra amostra. Os ângulos correspondentes, aqui colocados, vocês já sabem por que são correspondentes, porque ambos estão do mesmo lado da transversal, aqui o lado direito, e posição também. Olha, um aqui exatamente em cima da reta, e o outro também em cima da reta paralela. Em cima da reta paralela, em cima da reta paralela, do mesmo lado. Tá? Vamos sobrepor um ao outro para vocês perceberem aí que eles têm exatamente a mesma medida. Olha só. Aqui a movimentação é uma reta exatamente em cima da outra. Observa que os dois ângulos sobrepostos têm a mesma medida. Ok? Agora, na outra parte aqui, vamos ver. Assim, olha só, vamos colocar um em cima do outro. Isso. Tá aí, exatamente a mesma medida. Ok? Para demonstrar que eles têm a mesma medida, não é truque. Bom, vou mostrar agora os ângulos alternos. Observe, nós temos exatamente as mesmas retas R e S paralelas, né? São paralelas porque têm a mesma inclinação, olha só. E a transversal aqui atravessando as duas, né? Interceptando as duas retas R e S que são paralelas. Entre as duas retas R e S, nós temos a posição interno às paralelas. E fora é externo às paralelas. Tá? Os ângulos alternos, aqui mostrado em vermelho, olha só. Observa-se então que eles são alternos, pois estão um de cada lado da reta transversal. Tá? Este superior está do lado direito da transversal, que é a nossa transversal, né? E o inferior está do lado esquerdo da transversal. Então, um está de um lado e o outro do outro lado. Então, por isso, eles são alternos, estão em posições alternadas. E externos, porque ambos estão fora das paralelas. Olha. Então, fora, aqui seria dentro, internas paralelas. Entre uma paralela e outra é interno. Mas eles estão fora, os dois. Tá? Então, são chamados de alternos, por estar em posição diferente um do outro, né? Alternado, uma direita e outra na esquerda da transversal. E externo, porque estão fora das duas retas paralelas. Tá? Os ângulos alternos, eles também têm medidas iguais, eles são congruentes. Tá? Tem medidas iguais. Observe aqui o ângulo de 123 graus, esse superior. O ângulo inferior, que é o alterno dele, tem também 123 graus. Tá? Eles são iguais também. Muito bem. Não somente nessa posição na direita, mas nós temos também na outra posição. Vamos mostrar aqui. Olha só. Agora, interno às paralelas. Tá? Mostramos antes os externos, né? Os vermelhinhos lá, externo. Agora, internamente. Dentro das paralelas, interno, dentro, o ângulo do lado direito da transversal e o outro ângulo do lado esquerdo da transversal. Ambos entre as paralelas. Então, por isso, eles são alternos, estão em posição alternada. E, novamente, só para constar,
os ângulos alternos têm medidas iguais. Tudo bem? Vejamos outros. Aqui, do outro lado, olha só. Os ângulos alternos agora do lado esquerdo, lá, o superior, externo, e o outro do lado direito da transversal, está na parte inferior. Externo. Ambos estão fora das paralelas. Portanto, eles são chamados de externos. Por estar um do lado esquerdo e o outro do lado direito da paralela, então eles são ângulos alternos, estão em posições alternadas. E mais, olha só, agora os internos do lado esquerdo aqui, olha só, eu havia mostrado o do lado direito, né, interno, e agora do lado esquerdo. Né, do lado direito, cadê eles? Aqui está, né? Agora do lado esquerdo aqui, superior. Muito bem. Ambos estão dentro da paralela. Então são internos. E um do lado esquerdo, outro do lado direito. Posições alternadas. Alternos e internos. Medidas iguais. 123 graus, 123 graus. Não tem problema até aí, tá? Dando tudo certinho. Só vamos colocar todos eles agora aí. Assim como no caso anterior, tá? E novamente mostrando para vocês que a transversal, ela não necessariamente vem inclinada somente para a esquerda, tá? Ela pode ser inclinada para a direita também. Tá? Vejamos aqui. Tá. Essas retas paralelas, reta R, reta S, também, não necessariamente, elas vêm nesta posição específica aqui, quer dizer, horizontal. Tá? Ela pode ser inclinada também. Assim, olha só. Aqui, ela pode vir inclinada, como essa parte aqui. Mas o importante é que as duas têm a mesma inclinação. Tá? Aqui para baixo, olha só. Tá? Ela pode vir inclinada, tanto faz para baixo, para cima, ou pode vir totalmente na horizontal, assim. Interessante mesmo que você observem é que elas são paralelas por estarem na mesma inclinação, tá? Mesmo grau de inclinação. Tudo bem? Colocando todas elas aí, novamente. Ok? Vamos para a próxima situação. Eu vou mostrar aqui a sobreposição, né, dos ângulos alternos. Nesse caso, nós temos ângulos alternos externos, né, porque aqui nós temos as paralelas e a transversal aqui central. Olha só. Tá? E temos um ângulo do lado esquerdo da transversal e outro ângulo destacado aqui, né, do lado direito da transversal. Por estarem em lados diferentes, um à esquerda e outro à direita, eles são alternos e externos porque estão fora das paralelas, frisando que é para não esquecer, né? Entender direitinho aí a situação. Eu vou fazer a sobreposição mostrando que um é exatamente igual ao outro. Né? Vejamos aqui, olha só, o ângulo superior descendo, ele exatamente em cima do outro, sem faltar nem passar medida alguma. Tá? Mostrado aí que eles são realmente iguais, olha só. Tudo bem, pessoal? Olha aí, a animação tranquila aí, né? Ok. Bom, eu mostro agora os ângulos colaterais. E assim como os demais, eles podem ser externos ou internos. Vou mostrar aqui, primeira situação, aqui. Os ângulos são chamados de colaterais, repetindo aqui, as retas R e S, aqui mostrada, elas são paralelas, tá? Vejam, eu já coloquei numa inclinação diferente para mostrar que nem sempre ela vem totalmente na horizontal, tá bom? Então, temos as retas R e S paralelas, e aqui a nossa transversal. O ângulo, os dois estão do mesmo lado da transversal, tá? Por isso eles são chamados de colaterais, por estarem do mesmo lado da transversal. E outro detalhe, não é somente pelo fato de estarem do mesmo lado da transversal. Para serem colaterais, eles precisam estar ambos fora
das paralelas, tá? Aqui um na parte superior, né, e outro na parte inferior, mas ambos fora da transversal. Se este ângulo H aqui estivesse neste ponto aqui, então não seriam mais colaterais, tá? Eles seriam ângulos correspondentes. Ah, mas está do mesmo lado da paralela? Sim, mas existe uma outra situação, que é exatamente essa que eu acabei de falar. Os ângulos correspondentes, eles também estão do mesmo lado da transversal. Tudo bem? E aí, nesse caso aqui, é diferente dos correspondentes, porque um está fora e o outro também. Quer dizer, os dois estão fora da transversal. Aliás, das paralelas. Os dois ângulos estão fora das paralelas. Estando aqui entre uma reta R e a reta S, seria interno, dentro, mas não. Eles estão fora e do mesmo lado da transversal. Então, eles são ângulos colaterais e externos, óbvio, porque estão fora das paralelas. Os ângulos colaterais, tanto faz externos ou internos, nós vamos ver os internos. Deixa eu mostrar logo os internos, né? Estamos aqui com os ângulos colaterais externos. Vejamos os ângulos colaterais internos, aqui, na esquerda da transversal. Ambos dentro das paralelas, né? Interno às paralelas, tá? Então, por estarem do mesmo lado e interno, os dois ângulos internos aqui às paralelas, eles são colaterais e interno. Tá, eu vou chamar a atenção agora do que eu iria colocar antes. Os ângulos colaterais, tanto interno como externo, como eu mostrei os externos ali, olha só, externo, pessoal, aqui nós temos uma amostra de ângulo oposto pelo vértice, né? Observe aqui essa posição, olha só. O pontinho, que é o cruzamento, aqui a intersecção da reta transversal com a reta R, esse ponto aqui onde uma reta cruza a outra, é um vértice, tá? É sempre gerado um vértice aqui também, olha. O ponto de intersecção da reta transversal com a reta S, tá? É um vértice. E este ângulo superior aqui, formado por essa intersecção das retas, com o ângulo inferior também, eles são ângulos opostos pelo vértice, tá? Chamados de ângulos opostos pelo vértice. Observe que um está exatamente na frente do outro, olha. Um na frente do outro. Então, estão em posições opostas. Por isso, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, feito isso, agora sim, o que eu iria colocar para vocês é que os ângulos colaterais, tanto interno, como esse daqui interno, como os externos que já mostrei ali, eles não têm medidas iguais, tá? Não tem, as medidas deles não são iguais. Observe aqui, um é 134, o outro é 46. Mas o detalhe é que, somando a medida dos dois, o resultado é 180 graus. Tanto faz os internos como os externos, somando a medida dos dois ângulos colaterais, né, o resultado é sempre 180 graus. Ok, pessoal? Mostrando agora aqui os colaterais externos do lado esquerdo, olha lá, fora das paralelas, mas do mesmo lado da transversal, tá? Estes são colaterais externos também, e medidas diferentes, mas somadas dá sempre 180 graus. E do outro lado aqui, também internamente, tá? Colaterais internos, do mesmo lado da transversal, são colaterais e internos, ok? As medidas diferentes, mas somadas, dá sempre 180 graus. Vamos colocar todos aí, ok? Muito bem. Bom, aqui um resumo para vocês do que já foi mostrado até agora, tá? As relações entre os ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, tá? Aqui os ângulos estudados, ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais.
você pode pausar o vídeo aí para facilitar um pouco, né, a sua leitura aí, tá bom? Eu subir um pouquinho aqui, porque aí agora você pode pausar para ler, e já pausou para ler anteriormente o início, agora o finalzinho aqui, tá? Muito bem, prosseguindo. Agora nós temos aqui um exemplo. Olha só, dado a... Só um instante. Ok. Na figura a seguir, determine o valor de x, sabendo que R é paralelo com S. Tá? Essas duas linhas aqui, olha, significam que elas são paralelas. Tá? É o símbolo de paralelas. Sempre que aparecer aqui essas duas retinhas, uma do lado da outra, significa paralela. Ok? Muito bem. Então, estamos observando aqui a figura, né? Para determinarmos o valor de x aqui da figura, sabendo que a reta R é paralela com a reta S. Então, dos estudos já mostrados anteriormente, nós estamos vendo que se trata de ângulos correspondentes. Né? Esses dois ângulos aqui eles são correspondentes. Ambos estão do mesmo lado da transversal, aqui que é o lado direito, né? E posição. Um está em cima da paralela R e o outro ângulo também está em cima da paralela S. Tá? Então, do mesmo lado e posição. Se você, na imaginação aí, levantar essa reta S, colocar ela para cima da reta R, você vai perceber que a posição é exatamente a mesma aqui dos dois ângulos. Ok? Então, os ângulos correspondentes, como nós já vimos, eles são iguais, ou seja, têm a mesma medida. Então, para determinar o valor de x aqui, é só armar a equação colocando uma medida igual à outra. Ou seja, o ângulo 2x aqui é igual ao ângulo de 150 graus. Aqui está, 2x igual a 150. Então, é uma equação do primeiro grau simples, vocês já sabem resolver, muito bem. É só isolar o x aqui no primeiro membro e dividir o segundo membro, que é o 150, pelo coeficiente da incógnita, 2, que é a barrinha de dividir, né? 150 dividido para 2. Logo, o valor de x é 75 graus, porque é o 150 dividido para 2 dá 75 graus. Muito bem, aí está o valor de x do problema. Mais um, outro. Então, aqui 2. Na figura a seguir, determine o valor de x, sabendo que a reta R é paralela com a reta S. Aqui está as retas paralelas, como eu disse para vocês anteriormente, elas nem sempre vêm horizontalmente, tá? Aqui essas são verticais, mas elas são paralelas da mesma forma. Aqui é a indicação de que são paralelas, olha só. Os dois tracinhos aqui, um ao lado do outro, na mesma inclinação. Tudo bem? Bom, então, estes ângulos, a relação entre eles é de quê? Correspondentes, são ângulos colaterais, o que são? Eles são ângulos alternos. Alternos porque um está acima da transversal e o outro está abaixo da transversal. Eles estão em posições alternadas. E ambos dentro das duas paralelas, né? Interno às paralelas. Por estarem interno às paralelas, os ângulos em questão aqui são alternos internos. E os ângulos alternos, eles têm a mesma medida. É só armar a equação novamente no molde da anterior. Este valor, que é do ângulo embaixo aqui da paralela, é igual ao valor desse outro ângulo aqui em cima da paralela. Então, aqui nossa equaçãozinha, né? X mais 25, que é a medida desse ângulo, x mais 25, é igual à medida do outro ângulo lá, que é 80 graus. Deixamos o x no primeiro membro. O segundo membro é 80, ele permanece aí o 80. E passamos o 25 do primeiro membro para o segundo com o sinal oposto. Né? O oposto de mais é menos. E é só fazer a subtração. X é igual a 80 menos 25, 55. Pronto, aí está o valor do x, né? 55 graus. É só utilizar as relações estudadas lá, armar a equaçãozinha e resolver. É mais um? Então, vamos lá.
Mais um probleminha. Aqui. Opa, subiu demais. Ótimo. Na figura a seguir, determine os valores de A, B e C, sabendo que as retas R e S são paralelas. Aqui o símbolozinho de paralelo, novamente, frisando que é o símbolo de paralela, retas paralelas, tá? Então, aqui está a figura, né? Formando um triângulo. Nós temos a reta R e a reta S, e temos aqui uma transversal na direita e outra transversal aqui na esquerda. Professor, você explicou com uma transversal, aqui tem duas. Não tem problema, gente. Você pode fazer a sua análise com uma transversal primeiro aqui e depois com a outra. Vejamos aqui a situação. O ângulo B, por exemplo, eu não necessito de cálculo algum. Somente analisando as relações dos ângulos formados pelas paralelas aqui transversal, essa transversal aqui da esquerda, já dá para perceber que nós temos esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice. Aqui o vértice central, eu já frisei para vocês lá anteriormente, a questão do vértice, né? Aqui no cruzamento de uma reta com a outra, nós temos a formação de ângulos, e no meio aqui é o vértice. Por estar um ângulo exatamente na frente do outro, então eles são opostos, e aí é pelo vértice, é um vértice no meio. Um na frente do outro são opostos. E os opostos pelo vértice são iguais, né? Medidas iguais. Se esse aqui de cima é 45 graus, obviamente o B aqui interno é 45 também. Opostos pelo vértice são iguais. Então, B é 45, já está determinado somente pela análise. Tá? E o ângulo C? O ângulo C, aqui ainda considerando como reta transversal essa reta da esquerda aqui, você pode até prosseguir aqui, tá? Nós temos que relação entre esses ângulos aqui? Ou aquele amarelinho lá em cima, olha, com esse entre as paralelas. São ângulos correspondentes. Tá? Ambos estão do mesmo lado e posição. Tá? Um fora da transversal e outro dentro da transversal. E os ângulos correspondentes, eles são iguais em medida. Então, a medida de C é igual à medida de esse aqui de cima, que é 45 graus. Ou seja, o ângulo C é 45 graus também. B é 45 graus e C é 45 graus. Mesmo porque, agora analisando aqui por esses internos aqui, B e C, olha, eles são ângulos alternos, né? Internos à transversal. Alternos, um está numa posição e outro em outra em relação à transversal. Tá? Posição alternada, então eles são alternos. E os alternos são iguais, então C é igual a B, B é igual a C. Muito bem, então nós já temos o valor de B, que é 45 graus, e temos o valor de C, também 45, pois são correspondentes. Só falta mesmo agora determinarmos o valor de A. E aí vamos analisar a relação desses dois ângulos aqui. Lembrando que a reta R e S são paralelas. E temos aqui a transversal, tá? Agora a transversal da direita, esquece aquela transversal da esquerda. Nossa análise agora é somente com essa transversal da direita aqui. Tá? E qual é a relação entre esses dois ângulos? Então, um de 110 e o outro A. Eles são internos às retas paralelas. Tá? E estão do mesmo lado da transversal. Então, esses ângulos são colaterais. E os ângulos colaterais têm medidas iguais? Não, não. Eles não têm medidas iguais. A medida dos ângulos colaterais são diferentes. Tá, mas e aí, como é que vai se descobrir? Eu disse lá várias vezes, vamos repetir aqui novamente. Os ângulos colaterais, eles não têm medidas iguais, mas, somando-se os dois, o resultado é sempre 180 graus. Somando aqui o 110 mais A, o resultado é 180 graus. Então, vejamos aqui a situação, olha só. A mais 110, que é o ângulo A aqui, olha, somado com o ângulo de 110 graus, dá 180. Esses são ângulos colaterais, a soma dos dois dá 180 graus. Armado, então, isolamos o A, 180 permanece, segundo membro, é só passar o 110 do primeiro membro para o segundo, sinalzinho oposto, porque vocês já sabem, ao mudar qualquer termo de um membro para o outro membro,
nós deveremos mudar também o sinal da operação dele para o oposto do que ele tinha antes. Então, aqui está, o 110 é positivo, ele passa para o segundo membro com o sinal negativo. Vamos ter cuidado com essa questão do sinal, porque errando em qualquer lugar do cálculo, continua errado a partir dali. Tá? Então, 180 menos 110, óbvio, 70 graus. Portanto, a medida A é 70 graus. E respondido todos, aí está, o ângulo A é 70 graus, o ângulo B é 45 graus e o ângulo C também 45 graus. É isso aí. Ok, pessoal. Bom estudo para vocês e tchau, tchau.